Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, concurseiros, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Lei de Execução Penal. E no encontro de hoje nós vamos falar sobre o título 2 da Lei de Execução Penal, que fala sobre o condenado e o internado, em especial sobre a individualização e a classificação do próprio internado. Vamos ver como é que funciona isso, tá? Em primeiro lugar, eu queria que a gente percebesse o seguinte: quando nós falamos em classificação, tá, do preso, isso inicia com uma individualização da pena dele. E para falar sobre a individualização da pena, reparem que nós temos três fases distintas. A primeira fase de individualização da pena é a fase legislativa que nos dá as margens penais. Exemplo, um crime de homicídio, quais são as margens penais? Está lá, artigo 121, de 6 a 20 anos. Se esse homicídio for qualificado, será de 12 a 30 anos. Vai lá no 155, crime de furto, quais são as margens penais? De 1 a 4 anos. Agora, se você for para o roubo no 157 do Código Penal, será de 4 a 10 anos. Percebe então que o legislador ele já dá uma individualizada, ele já diz quais são os patamares mínimos e máximos das penas. Bom, mas isso não é suficiente. O juiz não pode condenar alguém e falar assim, ó, tua pena será entre 1 e 4. Eu tenho que saber exatamente quanto é a pena. E aí vem a segunda fase, que é a fase judicial, em que ele aplica a pena. Então, dentro das margens penais, agora ele diz exatamente quanto. A pena vai de 6 a 20, o juiz aplicou 12 anos. Então, cheguei na segunda fase da individualização. Mas ainda falta uma fase bastante importante, a terceira, que agora é a fase da execução, em que eu vou de novo individualizar a execução em concreto. A ideia é o seguinte: ok, o juiz condenou a 12 anos, mas como é que vai ser essa execução de pena? Qual que é o melhor estabelecimento para essa pessoa cumprir? Quais são as reais necessidades dela? Porque veja comigo aqui, hein? Qual que é uma das funções da execução penal? Não é ressocializar? Então é necessário que se identifique quais são eventuais falhas que a pessoa pode ter na formação dele. Digamos, a pessoa não estudou, ou a pessoa não tem nenhum ofício. Então, voltar mais a execução para o mercado de trabalho. Enfim, tentar identificar e individualizar para cada preso o que seria melhor a título de execução dele. Tá bom? Então acompanha comigo aqui e veja só. Quando eu falo em classificação e individualização da execução, a lei de execuções penais ela vai determinar que os condenados sejam distribuídos em classes, de acordo com critérios para a real individualização da pena. Dentre eles, os principais são os antecedentes e a personalidade, tá? Os antecedentes e a personalidade, o temperamento, o caráter, enfim. Claro, né? Não adianta querer tentar misturar todos os presos porque provavelmente a execução não teria o mesmo efeito, não surtiria o mesmo efeito. Então diz o artigo 5º da Lei de Execução Penal. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar a individualização da execução penal, que seria então a terceira fase, repito, da individualização da pena. Ok? Bom, quem faz isso? Quem classifica o preso? E agora a gente vai entrar então justamente no órgão que existe para que faça-se isso. Olha só, a classificação será realizada pela Comissão Técnica de Classificação, a CTC. Comissão Técnica de Classificação. E aí então essa comissão ela prepara o chamado Programa Individualizador da Pena. Vejam se a lei de execuções penais no papel não é legal, não é bacana, né? Lembra que eu falei isso? Que essa prática, vamos pensar aqui realmente no que ela determina. Era para cada preso ser estudado. Era para que houvesse um programa lá feito, ó, Guilherme Rittel. Qual que é o programa para o Guilherme cumprir pena? Então o que o Guilherme precisa, enfim, iam colocar certinho lá. Essa seria a ideia. Isso está no artigo 6º. A classificação será feita por Comissão Técnica de Classificação, que elaborará o programa individualizador da pena, privativa de liberdade, adequada ao condenado ou a preso provisório, né? O que assusta é justamente perceber que às vezes na prática isso não é feito, né? Que a pessoa entra lá e cumpre pena da mesma forma que outras milhares de pessoas, independentemente do que seria melhor ou não. E aí é claro que a gente consegue entender o porquê que o índice de reincidência no Brasil é tão alto, né? Porque infelizmente muitas das vezes isso não é respeitado. Mas enfim, vamos lá, vamos imaginar que fosse. Quem compõe essa comissão técnica de classificação? Presta atenção. Primeiro a gente tem que descobrir o seguinte: que tipo de pena a pessoa vai cumprir. Se ela for cumprir uma pena privativa de liberdade,
Então a composição seria o diretor do estabelecimento, obrigatoriamente, e no mínimo 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Essa é a composição, repito, quando há uma pena privativa de liberdade, tá? Uma pena de prisão mesmo. A pessoa vai cumprir lá 6 anos, 8 anos, 15 anos, enfim. Mas nós temos outras penas. Você que não está muito habituado com o direito penal, aonde que você encontra quais são as penas existentes no Brasil? No artigo 32 do Código Penal, e são só 3. A privativa de liberdade é essa que eu acabei de falar, que exige todas essas pessoas. Mas nós temos as restritivas de direitos, que são as famosas penas alternativas, e a pena de multa, tá? Então vamos lá? Então se for uma restritiva de direito ou de multa, aí, tá? Essa comissão ela atua junto ao juízo da execução e basta ser integrada por fiscais do serviço social. Percebam que não há necessidade de que tenham todas aquelas pessoas anteriormente previstas. Joia? Então, preste atenção, isso está no artigo 7º. A Comissão Técnica de Classificação, a CTC, existente em cada estabelecimento, será presidida pelo diretor, então o diretor é o presidente, e composta no mínimo por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, mas isso quando se tratar de condenado a pena privativa de liberdade. Né? Pena privativa de liberdade. Se porventura for outro caso, então nos demais casos, ou seja, as outras penas, essa comissão atua junto ao juízo da execução e aí basta que seja integrada por fiscais do serviço social. Muito que bem. Sabemos então que existe uma comissão técnica de classificação que fará um programa individualizador para o preso. Agora me resta saber o seguinte, o que pode essa comissão fazer além disso? Porque então ela tem uma missão muito importante e muito relevante. Quais são os poderes dela para conseguir alcançar essa missão? Olha só, as diligências são as seguintes. Eles podem entrevistar pessoas, inclusive parentes dos presos. Eles podem requisitar de repartições de estabelecimentos privados dados e informações, além de qualquer outra diligência que seja necessária para que eles cumpram com a função. Então é isso, é como se fosse verdadeiramente uma investigação que eles vão fazer para tentar identificar o que seria melhor para aquela pessoa que agora cumpre pena. Diz o artigo 9º, tá? A comissão, no exame para obtenção dos dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá entrevistar pessoas, requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado e realizar outras diligências e exames necessários. Então percebam, né, que tem aí dado a eles justamente um poder para que eles venham e consigam cumprir com o que foi determinado. Tá bom? Ok. Agora a gente vai voltar para o artigo 8º. Porque o artigo 8º ele vai trazer um exame adicional. Veja, uma coisa é a pessoa ter um programa individualizador da pena, maravilha. Mas agora eu vou falar de um exame adicional que existe para alguns presos. Olha só comigo. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, ok? Mas reparem aqui, ó, em regime fechado, ou seja, a pessoa que vai cumprir pena numa penitenciária, é lá onde os condenados a regime fechado cumprem pena, ele será submetido a um exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Então não confundam a individualização feita pela CTC com o exame criminológico. O exame criminológico é algo adicional, mas esse, obrigatório mesmo, só quando a pessoa for cumprir pena em regime fechado. Diz o parágrafo único que ao exame de que trata esse artigo poderá ser submetido o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Só que aqui trata-se de uma análise facultativa, ao passo que no caso do regime fechado, a análise é obrigatória. Tudo bem? Então temos aqui, né, um conceito. O que é o exame criminológico? Esse é um conceito do Marcelo Uzeda de Faria. Ele vai dizer o seguinte, diferente do mero exame de classificação, que é mais específico, o exame criminológico é mais amplo, porque ele vai abranger aspectos psicológicos e psiquiátricos do condenado,
com análise da maturidade dele, da disciplina, da capacidade de lidar com frustrações, os laços afetivos com a família e com terceiros, a agressividade dele, além de outros dados, de forma a delimitar um prognóstico de periculosidade, ou seja, tendência a retornar à delinquência. Tá bom? Então, o exame criminológico tenta avaliar realmente um campo mais amplo para poder aferir se a pessoa ela é ou não, de certa forma, perigosa. E aí vem então um resumo do que a gente viu. No condenado ao regime fechado, tem que haver o exame criminológico. Tem que haver, para adequada classificação e individualização. Agora, ao condenado ao regime semiaberto, como nós vimos, poderá ele ser submetido ao exame criminológico, mas não é obrigatório. Mas agora vejam o seguinte. Vamos imaginar que o camarada cumpre pena no regime fechado e pede uma progressão para o regime semiaberto. Pode ele ser submetido novamente ao exame criminológico? E aí deixa eu explicar o porquê da discussão. Você vai dizer, professor, poder pode. É que o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, antigamente, é o artigo que fala da progressão. Veja, agora eu não estou falando do cara que está condenado no regime e é submetido. Ele já foi submetido uma vez, correto? Ele já entrou no regime fechado, você viu que era obrigatório. Está cumprindo pena, cumpriu 1/6, vai progredir. Antigamente, o artigo 112 ele dizia que para alguém progredir de regime, era necessário que essa pessoa preenchesse um requisito objetivo, que é o lapso temporal, cumprir tanto tempo de pena, na maioria dos crimes 1/6. Um requisito subjetivo, que era a pessoa ter um bom comportamento carcerário. Isso normalmente na ficha da pessoa, no prontuário dela que ela tem de quando ela cumprir pena, isso já consta, se o comportamento é bom ou não. Mas, além disso, exigia-se o exame criminológico. Então, antigamente, era obrigatório um exame criminológico para que a pessoa pudesse progredir. Só que houve uma reforma da Lei de Execução Penal e o artigo 112 ele foi modificado. E eles tiraram de lá o exame criminológico como elemento para a progressão. Então, hoje, para progredir, de acordo com o artigo 112, basta você ter cumprido o tempo necessário de pena e basta você ter aí um bom desempenho carcerário. Ok, você vai dizer qual que é a relevância prática. Vou dar um exemplo. Suzanne von Richthofen, lembra? Veja, quando ela pedia a progressão de regime, depois ela acabou progredindo, mas ela passou anos pedindo progressão. Ela já tinha o tempo e ela tinha excelente comportamento carcerário, emitido, enfim, pelo diretor do estabelecimento. Mas o juiz negava, porque o juiz ainda estava exigindo exame criminológico. E no exame criminológico, na aferição da periculosidade, aí era dito que ela não estava pronta para progredir. Só que o 112 mudou e tiraram o exame criminológico. Mas mesmo assim os juízes continuavam pedindo. E aí veio a discussão, dá ou não dá para pedir, afinal de contas? Bom, a resposta final que nós tivemos foi a seguinte. A lei não mais prevê o exame criminológico, então obrigatório ele não é para progredir de regime. Porém, ela não o proibiu. Então, se o juiz fundamental, porque ele quer o exame criminológico, ele será feito. E para isso, inclusive, nós temos uma súmula agora, que é a súmula 439, em que ela diz: admite-se sim o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, mas desde que em decisão motivada, em decisão fundamentada. Mas então é possível sim. Ok? Então vamos que vamos. Continuando. Identificação do perfil genético. Olha só, gente, aqui é bem interessante porque nessa identificação do sujeito, então, vamos tentar aferir a periculosidade dele. Hoje é possível coletar o DNA do sujeito. Não que vão tentar descobrir se ele tem alguma doença pelo DNA, não. Aqui é mais uma questão de cautela para se eventualmente acontecer um outro crime parecido, você poder fazer aquela comparação. Nos Estados Unidos já eles usam isso há muito tempo, né? Então isso no Brasil passou a valer pela Lei 12.654 de 2012. Foi ela que passou a prever a coleta de perfil genético como forma de identificação criminal. Então a ideia é o seguinte, tá? A identificação do perfil genético é feita por meio da extração do DNA, o ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor. Normalmente se faz com algodão aqui por dentro da bochecha, né? Porque ali tem bastante célula, retira dali e leva para exame. Quando? Quando a pessoa for condenada por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, um homicídio, um latrocínio, enfim, e contra crimes hediondos, tá? Em geral. Né? Nós temos uma lei que trata dos crimes hediondos, que é a lei número 8.072 de 90. Lá você tem o rol dos crimes hediondos, aqueles crimes me permitem então fazer
a coleta do DNA. O armazenamento tem que ficar num banco de dados sigiloso, regulamentado, e o regulamento vai ser expedido pelo Poder Executivo. E o acesso a esse banco de dados só será permitido à autoridade policial, tanto federal quanto estadual, que tem que requerer ao juiz competente, quando vem inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. O delegado está investigando lá a prática de um estupro, que aconteceu na mesma região onde nós já temos um sujeito que foi condenado por um crime muito parecido. Então o delegado pode solicitar ao juiz, olha, eu quero acessar os dados, eu quero acessar o exame DNA dele, porque nós vamos fazer o exame DNA com amostras que pegamos na vítima agora, para ver se há compatibilidade ou não. E aí você descobre se foi a pessoa ou não. Então olha o artigo 9º, letra A, esse que foi incluído em 2012. Os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072 de 1990, esses são os crimes hediondos, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. A identificação desse perfil será armazenada em bancos de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo, e o parágrafo 2º diz que a autoridade policial, tanto federal quanto estadual, poderá requerer ao juiz competente, se houver inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação do perfil genético. E com isso, nós chegamos então ao término de mais um importante tópico dos nossos estudos, que era a identificação e a classificação do preso, do internado, para que fosse feito então aquele programa individualizador do cumprimento de pena e que ele possa então começar a execução realmente da melhor forma possível. Ok? Então é isso. Meus caros, mais uma vez, muito obrigado, bons estudos, fiquem todos com Deus. E se você gostou, ficou claro o conteúdo, não deixe de ajudar o professor, dá um joinha pra gente e se quiser escreva um comentário. Muito obrigado e até a próxima.